Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão sobre um texto da Palavra de Deus. Eu queria compartilhar com você algumas reflexões, algumas coisas, refletir sobre algo. Nesses dias que nós vivemos, eu sei que você que me ouve, que para acompanhar essa reflexão, dedica um pouquinho o seu tempo para isso, como nós fazemos diariamente, e você para ouvir essa reflexão e refletir comigo nas coisas que estamos falando. Você sabe que há muita coisa errada acontecendo no meio religioso. Há muitos escândalos ocorrendo, muita coisa que nos assombra, nos choca, vermos coisas que estão ocorrendo em nome de Deus, no nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, coisas erradas, coisas antibíblicas estão acontecendo. Mas isso não destrói a verdade do Evangelho. Apesar dessas coisas erradas estarem acontecendo, dessas coisas heréticas estarem ocorrendo, esses desvios doutrinários que escandalizam vidas falsificadas das coisas de Deus, que escandalizam as pessoas, que ouvimos palavras de acusação, de condenação contra o meio religioso, e com justa razão, porque muita coisa errada acontece realmente que envergonha o Evangelho. Mas isso não elimina a veracidade da palavra de Deus. A verdade do Evangelho, a verdade do poder de Deus continua sendo real. Eu queria ler alguns versículos para a gente poder continuar considerando essas coisas. Na época de Jesus, quando ele estava aqui na face dessa terra, na sua existência humana, nos seus 33 anos de vida, principalmente nos 3 últimos anos de vida, que foi o tempo do seu ministério, a sua manifestação mais importante, foram os 3 anos finais da sua vida, que culminou no Calvário. Eu queria lembrar para você o episódio em que ele foi procurado, diz a palavra aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, diz a palavra que Jesus foi procurado uma noite discretamente, na calada da noite. Ele foi procurado por um fariseu, um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. Esse texto está narrado no Evangelho de João, capítulo 3, mas eu estou lendo só os primeiros versículos. Esse homem foi procurar Jesus discretamente, né? Era um homem que era importante, era um dos principais dos judeus, e ele foi de noite ter com Jesus, né? Quis ter uma conversa. E aí ele disse para Jesus: Mestre, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as obras, as coisas que tu fazes, se não for da parte de Deus, né? Então, Nicodemos, ele foi tocado por aquilo que ele observou. Ele era um homem que observava de longe, acompanhava, era testemunha de tudo aquilo que estava ocorrendo, dos milagres que Jesus fazia, de como as coisas aconteciam. E ele observando aquilo, ele foi tocado por aquilo, né? Por toda aquela situação, por aqueles acontecimentos que ele viu, ele acompanhou, ele olhou com seus olhos, né? Por isso que ele procurou de noite em particular a Jesus, porque ele era um homem que queria saber a respeito da salvação da sua alma, né? E ele queria saber a respeito de Jesus, conhecer melhor Jesus, e ele disse assim: és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes se não for da parte de Deus, né? Então nós vemos que pessoas foram tocadas naquela época, naqueles dias, por reconhecer Jesus através do que viu, do que acompanhou, do que testemunhou. Se nós nos reportarmos aqui mesmo no Evangelho de Mateus, de Lucas, de Marcos
e de João, na hora da crucificação, quando Jesus estava em agonia, ali crucificado, vivendo seus últimos momentos de vida humana, nos estertores da sua vida física ali, Jesus estava entregando, rendendo o seu espírito a Deus. E quando Jesus expirou, que ele gritou, Eli, Eli, lama sabachthani, né? Deus meu, por que me desamparaste? E rendeu o espírito a Deus. Naquele momento, quando Jesus expirou, ali no Calvário, no alto madeiro da cruz, quando Jesus expirou, houve terremoto, o céu escureceu, houve escuridão, o sol se escondeu, a luz do sol se apagou, o mundo ficou em trevas, né? Houve uma ventania, houve um temporal, houve um terremoto, sepulturas se abriram e muitos mortos, santos, homens de Deus, mulheres de Deus, ressuscitaram, né? E tremeu a terra. Houve assim ocorrências sobrenaturais. E no templo, o véu do templo que separava o templo, separava o local do Santo dos Santos, o véu que fazia a separação, ele se partiu ao meio, de alto a baixo, ele foi rasgado, não de baixo para cima, mas de cima para baixo, a ponto de que os soldados e o centurião, os militares que estavam ali tomando conta daquela cena do Calvário, eles vendo aqueles acontecimentos naquele momento final, eles gritaram dizendo, verdadeiramente este é o Filho de Deus, né? É o Cristo prometido. E aquele ladrão, aquele meliante que foi crucificado, um deles ao lado de Jesus, né, o reconheceu, dizendo, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ali, antes de Jesus expirar, ele falou pedindo a salvação da sua alma. Então, muitas pessoas foram tocadas, o que eu quero compartilhar com você, que muitas vidas foram tocadas por observar, né, coisas, situações, eventos, acontecimentos na vida, na existência de Jesus. Fazem 2000 anos aproximadamente que tudo isso aconteceu. E hoje muita gente diz assim, o evangelho, religião, igreja, tudo conversa, essa história de Jesus. Por quê? Porque muitos estão fazendo coisas erradas. Mas isso não elimina a verdade do evangelho e a verdade do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você, que tem acompanhado tantas situações, que tem visto tanta coisa errada, tanto acontecimento triste, tanto testemunho horrível que tem acontecido, que tem denegrido a imagem do mundo evangélico, do mundo espiritual, das coisas do evangelho que é pregado, eu gostaria que você observasse também que nos dias de hoje, muitas vidas foram transformadas e têm sido transformadas e continuam a ser transformadas pelo poder de Deus, por esse Jesus que vive e reina eternamente. Ele continua agindo, ele enviou o seu Espírito Santo sobre a face da terra. Ele disse que se ele não fosse, ele não enviaria, mas que se ele fosse, ele enviaria. E o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu queria que você percebesse na vida de pessoas que foram transformadas, pessoas que foram libertas das drogas, do alcoolismo, da imoralidade, da indecência, do pecado, tiveram as suas vidas transformadas, como muitos dizem assim, fulano virou crente, errou, pecou, agora virou crente. Não, ninguém vira crente. Só pelo poder de Deus é que as vidas são transformadas. Então, olhe ao seu derredor, olhe, quem sabe, aí no seio da sua família, aquela pessoa, aquele ente querido, aquele parente, aquele conhecido seu,
aquele colega seu de trabalho que você percebeu, a vida dele foi transformada, ele não fala mais palavrão, ele não faz mais as coisas que ele fazia, ele está diferente, ele está transformado. O que será que aconteceu? Ele era briguento, agora não briga mais, falava em imoralidade, agora não fala mais. A vida dele, a vida dela foi transformada, porque Jesus é real, porque a experiência da conversão é verdadeira, porque a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário é válida até os dias de hoje, e Jesus está salvando e quer alcançar a sua vida, a vida do seu familiar, a vida daquele que precisa conhecê-lo. Eu desejo que você viva a realidade do Evangelho, porque o Evangelho é real. Jesus Cristo é vida, Jesus Cristo é poder, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, a Deus, se não for por Ele. É essa a reflexão que eu queria compartilhar com você, e agora nós vamos orar a seu favor. Amém? Onde você estiver, se for possível, feche os seus olhos, vamos buscar a presença de Deus. Mas se você estiver no seu trabalho ou estiver no veículo, dirigindo, somente ligue o seu coração a Deus e receba a bênção em nome de Jesus. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora em nome do Senhor Jesus, por cada uma destas vidas, desses irmãos e irmãs, das pessoas que nos ouvem e nos acompanham nessa pequena reflexão. Senhor, abençoa os lares e as famílias representadas. E se alguém enfermo estiver acompanhando a sua oração, poderosas são as tuas mãos, verdadeiro é o teu poder para trazer cura e restauração à saúde dessa pessoa. É o que eu te peço em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito e para a tua honra e glória. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivailisper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, nos permitindo Deus. Até a próxima.